Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você tá chegando aqui agora, ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, já deixa o seu likezinho, tá bom? Já compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam estar acompanhando o nosso canal e ajudando o nosso canal a crescer. Bom, gente, o vídeo de hoje, como vocês já viram, né, no título, vai falar sobre Ana, né? Então é mais um vídeo da nossa série de devocionais sobre mulheres na Bíblia. E eu escolhi falar sobre Ana porque eu tenho pensado muito na vida dela nos últimos dias, sabe? Eu tenho pensado já em fazer esse devocional, esse vídeo de hoje, por conta do assunto que eu quero trazer hoje para vocês. E eu quero compartilhar um pouquinho da vida dela e um pouquinho do que eu tenho aprendido, né, no momento em que eu e meu marido estamos vivendo atualmente, né? Que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente do vídeo, tá? Então, primeiro, nessa primeira parte, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da vida dessa mulher. Quem era a Ana? Né? Por que eu tenho pensado tanto na vida dela nos últimos dias? E o que eu tenho aprendido com a vida dela e que eu espero que seja algo que te ajude, algo que venha trazer para você uma palavra de conforto, de esperança e que possa ajudar você se o seu caso for igual ao meu, que eu vou falar mais pra frente no vídeo. Bom, eu gosto muito da história de Ana. Como eu já disse, eu gosto de ler na Bíblia histórias de mulheres, né? Porque não é muito falado quando a gente está na igreja, então normalmente os estudos não são muito sobre as mulheres na Bíblia, né? Às vezes tem um estudo ou outro na igreja sobre mulheres, mas não é tão comum, né? Devia ser mais comum. Mas por isso que eu gosto, né, de devocionais com mulheres. E hoje eu quis trazer a vida de Ana. Ana, quando a gente ouve o nome dela, Ana, né, mãe de Samuel, a primeira coisa que vem na nossa mente é mulher de oração. Primeira coisa. Mas a vida de Ana mostra que ela não era só uma mulher de oração, mas que ela era muito mais do que isso. E me encoraja a querer ser um pouquinho de Ana também. Então vamos lá. Quem era Ana? Ana, ela era mulher de Eucana, né? E Ana, ela não tinha filhos, ela era estéril. E Eucana, seu marido, tinha uma segunda esposa chamada Penina. Então, nos tempos antigos, né, no povo de Deus, no povo de Israel, se um casal não tinha filhos, o marido podia casar novamente para gerar descendência, né? Era uma prática aceitável. Não que era algo que Deus, vamos dizer assim, aprovava, porque esse não era o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus era um homem e uma mulher, né? Mas a lei daquele tempo permitia, né, se uma mulher não conseguia ter filhos, o marido casar novamente. Então esse era o caso de Ana. E para piorar a situação de Ana, Penina, ela tinha vários filhos. Então eu imagino a dor de Ana ao ver a segunda esposa do seu marido engravidando, vez após vez, né? E ela não. Eu imagino que era uma dor muito grande. E não só isso, né? Mas Penina provocava Ana pelo fato de Ana não ter filhos. Então, além de Ana já ter todo o sofrimento por ela não conseguir engravidar, ainda Penina ainda a provocava por causa disso, né? Sim, Ana tinha o amor do seu marido, né? Eucana amava muito a Ana e nós podemos ver isso na Bíblia, né? Mas para Ana com certeza devia ser bem difícil, mesmo tendo o amor do seu marido, né? Esse ambiente na sua casa devia ser um ambiente difícil, né? E quando a gente pensa nisso, a gente pode pensar, nossa, Ana podia ser amargurada, Ana podia querer se vingar, mas a gente não vê isso na vida de Ana, sabe? Ana, sim, ela era atormentada por Penina, mas a gente não vê em nenhum momento Ana tentando se vingar de Penina por causa dessas provocações que ela recebia. A gente não vê Ana brava com seu marido pelo fato dele ter casado de novo, né? Ela entendia, né, a situação. A gente não vê Ana brigando com Deus pelo fato de Deus não dar a ela um filho,
né? E às vezes a gente fica, né, quando a gente tá tentando engravidar e não consegue, e a gente vê pessoas, né, abandonando seus filhos recém-nascidos, né, ou tantas situações que a gente, né, fica, como que pode isso? E a gente fala, por que que Deus permitiu aquela pessoa engravidar? Por que que Deus não me dá, né, essa oportunidade? Eu que tô aqui querendo ter um filho, eu que, né, vou conseguir cuidar, vou dar amor, não vou abandonar como muitos têm feito. Por que que Deus permite, né? Às vezes a gente fica questionando Deus, né, e, sinceramente, a gente não tem como entender isso, né? São mistérios que a gente não entende, mas que a gente não deve questionar a Deus em nenhum momento, né? Deus é soberano, Deus sabe o que faz, né? Ele não é nenhum Deus que gosta de ficar brincando, né? Como se a gente fosse bonequinhos. Não, Deus ele sabe o que faz, né? Ele é um Deus sábio, né, soberano, então tudo o que acontece ainda está debaixo do controle dele, ainda está debaixo, né, da soberania dele. Então não cabe a nós questionarmos a Deus do porquê. E a gente não vê Ana fazendo isso. Ana estava sofrendo, angustiada pelo fato de não conseguir engravidar, mas em nenhum momento nós vemos Ana questionando e brigando com Deus por conta disso. Pelo contrário, nós vemos em Ana uma mulher de fé e uma mulher que amava a Deus. E como a gente pode ver isso? A gente vê isso quando Ana, Eucana e Penina, a família, né, vai até... Deixa eu ler aqui. Eles vão até... Ai, gente, eu me perdi aqui, perdão, viu? Eles viajavam uma vez por ano até a cidade de Siló, e lá eles ofereciam sacrifícios e depois havia um banquete. Então todo ano eles faziam isso, né? Era algo estipulado por Deus e eles faziam isso, né? Então eles eram pessoas que temiam e amavam a Deus. E nós vemos também que Ana, mesmo com todo o sofrimento dela, nós vemos nela uma mulher de fé e uma mulher de oração. Por quê? Todo mundo conhece a parte da história de Ana, que mostra, né, a oração dela, né? E Ana, ela estava tão angustiada, com o coração tão doído, que quando ela foi orar no templo, né, ela não conseguia nem falar, né? Ela simplesmente orava com o coração, é o que a Bíblia diz, né? Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Ana, ela chega no limite dela e numa dessas viagens até a cidade de Siló para fazer esses sacrifícios, né? Ela vai até o templo e ela ora. E nessa oração ela se derrama perante Deus. Ela derrama o coração dela, ela chora e entrega tudo a Deus. Ela deixa tudo ali, né? E é incrível ver isso, porque muitas vezes quando a gente está angustiada, quando a gente está, né, aflita, muitas vezes a gente reclama, fica somente triste, e muitas vezes a gente até ora, mas ora sem a fé, né? A gente ora, fala, ai Senhor, eu tô triste, eu tô passando por isso, tô passando por isso, passando por isso, mas acaba a oração, a gente continua do mesmo jeito. E aqui na vida de Ana, quando Ana ora, ela tá lá se derramando perante o Senhor, ela tá naquele estado, né, de realmente se derramar, né, e quando o profeta Eli vê ela, quando o sacerdote Eli olha ela, ele acha até que ela tá embriagada, né? Ela fala, nossa, até quando você vai ficar embriagada? Afasta de você esse vinho. E Ana fala, não, meu senhor, eu não tô embriagada, eu não bebi, não. O que tá acontecendo aqui é porque pelo excesso, a Bíblia fala, né? Pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que eu tenho orado até agora. Né? Eu não tô bêbada, eu estou orando a Deus, estou colocando, né, tudo diante de Deus. Então o sacerdote fala, então vai que o Senhor te abençoe e responda a sua oração, né? E é interessante a gente reparar que logo depois que Ana ora, tem essa conversa com o sacerdote, ela sai do templo, ela não sai mais com aquele semblante triste, com aquela tristeza, amargura e angústia que ela estava sentindo, ela sai com o rosto alegre. Ela come, porque ela não estava comendo por conta da sua tristeza. Ela come e ela já estava alegre.
Então eu vejo que sim, Ana é uma mulher de oração e uma oração com fé, porque quando ela orou e entregou, lançou tudo para Deus, entregou tudo para Deus, o seu semblante mudou, né? E é assim que nós devemos orar, como Ana, né, que orou, depositou tudo aos pés de Deus. E assim que ela fez isso, né, ela não ficou mais com aquela tristeza, com aquela amargura. Não, ela simplesmente entregou e confiou em Deus, né, que Deus a responderia, que Deus, mesmo que não respondesse com o que ela queria, que era um filho, essa era a oração que ela estava fazendo, mas que Deus cuidaria dela, continuaria cuidando do seu coração, cuidando da sua vida, né? E consequentemente ela não precisaria ficar triste, mesmo se Deus respondesse com um não ao seu pedido. E continuando, né, vendo a vida de Ana, né, o que acontece? Deus respondeu a oração de Ana. Ana teve um filho e Ana deu o nome para esse filho de Samuel. Samuel significa do Senhor o pedi. Né? Então toda vez que Ana chamava o seu filho, Samuel, vem aqui, ela se lembrava de tudo que Deus havia feito na vida dela. Ela se lembrava, do Senhor eu pedi, pro Senhor eu pedi esse menino, né? E eu imagino Ana cuidando desse menino, ensinando esse menino sobre Deus, ensinando ele sobre oração, falando, olha filho, você é fruto de muita oração, né? Ensinando Samuel a amar a Deus, ensinando Samuel a importância de orar a Deus, de confiar em Deus, de depositar tudo nas mãos de Deus. Ana ficou com seu filho até o desmame, porque Ana tinha feito uma promessa ao Senhor, de que ela, se tivesse um filho, devolveria esse filho ao Senhor. E foi isso que Ana fez. Assim que seu filho foi desmamado, provavelmente nos seus 3 anos de idade, Ana levou Samuel até o templo e deixou ele lá com o sacerdote Eli para que Samuel trabalhasse no templo, servisse ao Senhor. Né? E eu imagino como deve ter ficado o coração dela, né? De deixar o filho. Né? Ela podia ter pensado, Senhor, eu prometi que eu ia devolver ele para o Senhor, mas o Senhor só me deu ele, eu não vou levar ele até o templo, não vou, né, cumprir com a minha promessa. Ela não fez isso. Deve ter sido difícil, mas sim, ela cumpriu com a sua promessa. E nós vemos mais pra frente que Deus a honrou por conta disso. Né? Ana depois ela tem mais 3 filhos e 2 filhas. Né? Então o Senhor a honrou. Né? E o que eu quero terminar nessa primeira parte falando, né? Coisas que eu posso aprender olhando a história de Ana, não só a vida de Ana, propriamente dita, mas também as circunstâncias ao seu redor. Então, a primeira coisa é que, sim, Ana era uma mulher de oração. E nós como mães, como mulheres, como esposas, enfim, nós devemos ser mulheres de oração. Devemos colocar diante de Deus as nossas preocupações, a nossa família, o nosso marido, os nossos filhos, tudo nós devemos colocar diante de Deus porque Deus nos ouve e Deus nos responde, né, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dele. Né? E quando a gente ora, né, entrega realmente, né, tudo nas mãos de Deus, a gente pode ficar igual Ana, né, com semblante alegre, tranquilo, né, porque a gente sabe que está nas mãos da melhor pessoa, que é Deus. A segunda coisa que eu vejo é que Ana foi uma mulher de muita fé, né, que quando ela orou e realmente entregou tudo a Deus, né, a gente viu que ela realmente acreditou, realmente teve fé que Deus a ouviu, né, então, como eu disse já, né, o semblante dela mudou, ela ficou alegre, ela não ficou mais triste, amargurada, né, e quando nós realmente oramos e depositamos, né, a nossa fé em Deus, a gente pode ter essa experiência também, né, a experiência de ficar alegre, leve, sem as preocupações, sem ficar amargurada e triste, seja qual for a situação que a gente está vivendo. E agora, algumas lições que eu vi que não é de Ana, mas tá na história dela. Primeiro foi de Penina, né, que nós devemos cuidar com o que nós falamos porque pode magoar muito alguma pessoa.
né? Penina machucou muito Ana com as provocações e comentários dela. Então nós também devemos cuidar com o que a gente fala, cuidar da nossa língua, com o que sai. Às vezes a gente fala coisas sem pensar e acaba machucando outra pessoa. Então devemos cuidar com as nossas palavras, em como nós falamos, né? Da forma, as palavras que usamos, precisamos cuidar. Outra coisa é não devemos julgar, né? O sacerdote ali julgou Ana quando achou que ela estava embriagada. E muitas vezes nós julgamos a aparência, julgamos, né? Sem pensar muitas vezes, né? Mas nós devemos cuidar com os nossos julgamentos, né? Não podemos julgar sem saber, né? Sem conhecer o que está acontecendo. Assim como foi que o sacerdote ali fez, né? E então eu quis trazer um pouquinho da vida de Ana para vocês nessa primeira parte. E na segunda parte do vídeo eu vou contar um pouquinho do porquê que a vida de Ana tem falado tanto ao meu coração nos últimos dias. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!